Paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, é motivo de grande alegria onde nós estamos aqui ofertando a nossa vida para que Deus venha nos usar como instrumento aonde nós sabemos pela palavra de Deus que o mundo jaz no maligno, que o mundo está morto. Porém, se nós sabemos que o mundo está morto, qual que é o comprometimento e compromisso da igreja, que se diz ser a noiva, que se diz estar sendo avivada por Deus? De vez em quando, vir a este mundo e anunciar essa palavra, porque a palavra tem o poder de trazer à vida o que está morto. Então, se nós, não de vez em quando, mas quando Deus tocar em nosso coração, sermos instrumento no mundo, para que o mundo tenha a chance, através do nosso testemunho e exposição da nossa vida em oferta a Deus. Porque o que Jesus fez? Ele sacrificou o seu trono de glória e veio para este mundo porque não tinha condições de nenhum ser humano cumprir o que ele cumpriu. Então, se nós temos a mente de Cristo através da palavra de Deus, o nosso compromisso, sendo por este modelo perfeito, Deus abençoe, meu irmão, sendo edificado nessa rocha verdadeira, é ser parecido com Ele. E como é que nós vamos ser parecido com Ele? Vindo ao mundo e anunciando a palavra da verdade, e anunciando a palavra que tem vida, e anunciando, assim como os testemunhos foram ditos aqui, a ressurreição do filho da irmã, porque o filho da irmã estava morto em trevas, com todo o amor que a irmã tinha para com seu filho, mesmo assim, e ela indo de porta em porta, de igreja a igreja, estando buscando nas pessoas que são referências da glória de Deus, no tempo de Deus, Deus ofereceu para ela de volta o filho vivo, o filho sendo resgatado da morte, porque enquanto ele estava no mundo, você ouviu o testemunho dela, ele estava morto. Mas bendito seja Deus que continua edificando pessoas pecadoras nessa terra, mas pessoas que temem a Deus e buscam ter um compromisso com Deus e começam a se expor neste mundo morto, dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te ressuscitar, Jesus quer te colocar em um lugar de excelência, que este lugar de repente não é neste mundo, porém é na cidade celestial. Porém, enquanto nós estamos neste mundo, precisamos entender que Ele quer nos resgatar do lamaçal do pecado. Se for refletir em tudo que os irmãos foram dizendo aqui, realmente o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus, está em nosso meio. Então nós vemos Deus usando cada um de uma maneira. Nós vemos e ouvimos palavras que foram ministradas aqui, que testifica que nós servimos um Deus vivo. E a gente vê o seguinte, estudando essa mensagem, olha o que ela diz para nós. Segunda Samuel, no capítulo 12, no versículo 9. Aqui vai falar um pouco do erro
do homem que é segundo o coração de Deus. Porque mesmo sendo segundo o coração de Deus, não é Deus, não é perfeito. Então o que nós vamos aprender com este homem chamado Davi? O que ele fez que contribuiu para que dentro da casa dele tivesse prejuízos? Porque, irmãos, aprender com Davi é muito bom, porque ele também é um instrumento nas mãos de Deus. E diz o seguinte: mas aprender com a palavra é a revelação especial. E ele vem dizer para nós simplesmente no 9: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Veja bem, o princípio para qualquer ser humano começar a ter prejuízo na sua vida espiritual, primeiramente, em segundo lugar, a sua vida física, e depois ir para a sociedade e começar a fazer uma sociedade sendo prejudicada, é o seguinte: este homem, Davi, teve as suas atitudes que às vezes falhou, assim como nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos cometer falhas. Porém, nós temos que voltar para aquilo que vai nos fortalecer nessa caminhada. E olha o que ele diz aqui: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. É isso, meu irmão. Desprezou a palavra de Deus, não importa se é rei, e não importa se está na sarjeta. Aquele que despreza a palavra do Senhor, na própria vida dele, porque em nós tem pecados, porque olha o seguinte, escute isso, no 11: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Então o que ele está dizendo? Nós somos casa, não somos? Se nós desprezarmos a palavra de Deus, o mal que está em nós vai começar a prevalecer. Então o ser humano que despreza a palavra de Deus, ele começa a desprezar os pais, ele começa a desprezar a sociedade, ele começa a desprezar um sistema religioso, e ele começa, acima de tudo, desprezar a si mesmo. Porque uma pessoa que despreza a si mesmo, como é que ela vai honrar alguém? Cada um vai dar o que tem dentro de si. Se a pessoa não tem nada de bom dentro de si, já dizer que o que tem de bom em nós é trapo diante de Deus. Então, quando nós desprezamos a palavra de Deus, o mal começa a reinar. Então, nós estamos aqui nesta praça, que Deus abençoou que nós aqui viéssemos, para trazer neste ambiente a presença de Deus. Porque a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então a presença de Deus nesse ambiente, a palavra de Deus começa a adentrar os lares, e começa a gerar vida, mesmo que nós não estamos vendo, porque o poder está na palavra. O poder não está no homem. O homem recebe de Deus poder. Então o poder não é do homem. Quantas pessoas passam por aqui, mas têm a dificuldade de estar na presença de Deus?
Nós colocamos a placa ali há mais de uma semana. Os passarinhos viram, as pedras estão vendo e as árvores também. E elas estão aqui presentes. Porém, o ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, aonde Deus ofertou a vida por amor ao ser humano, às vezes não se faz presente. E essa é uma das causas de muitas famílias estar em problemas e não tem a solução, porque despreza a palavra de Deus. Por que tem até mesmo igrejas que está, em vez de gerando a vida naqueles que estão lá dentro, está gerando a morte, porque não deixa a palavra de Deus fluir? Começa a artimanha religiosa, diz que me disse, começa a levantar coisas que não agradam a Deus. E quando nós temos atitudes que não agradam a Deus, em nós mesmos começa a manifestar contra a vontade de Deus. Porém, como Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles têm compromisso com a palavra. Independente do que nós pensamos, eles têm compromisso com a palavra. Porque a palavra diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então, no que nós temos que nos apegar? Na palavra. Então, quando nós viemos para esse ambiente, buscando atrair a presença de Deus, e por que Davi, nos ensinando isso, cometeu? Nós sabemos que ele teve a sua questão com a mulher de Urias. Eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, porque vamos aprender algumas consequências desse ato somente hoje, não a história. E olha o que diz no 12. 2 Samuel 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Tem gente escondendo um monte de coisa, porém uma hora vai aparecer. Tem muitos lugares escondendo um monte de coisa, mas como é que esconde de Deus, meu irmão? Tem muitas pessoas maquinando contra a vontade de Deus, mas um dia vai aparecer. E ele diz aqui: então disse Davi no 13 a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Assim, Deus deixou de lado o pecado de Davi. Davi, você não vai morrer não. Deus é bom demais, né? Porque se Deus fosse nos matar por causa do nosso pecado, nós não estaríamos mais aqui. Porém, escute isso. Todavia, no 14, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Você está vendo? Tudo bem, você não vai morrer, mas você está dando lugar, você está dando liberdade para os inimigos de Deus blasfemarem. Você está vendo como a vida do cristão não pode ser uma vida de qualquer jeito? Se nós dermos lugares para que as pessoas do mundo blasfemem contra a vontade de Deus, nós vamos ser puxados a orelha. E muitos às vezes não aguentam o puxão de orelha e começam às vezes a desviar, já descambar para o caminho da morte. Escute isso. Deus fala para ele: você não vai morrer, mas o teu compromisso, a sua atitude está fazendo com que as pessoas do mundo vejam e blasfema. O que mais nós vemos hoje em dia nas redes sociais? As pessoas fazendo chacotas do povo de Deus. É bem verdade, irmãos, que às vezes o povo de Deus dá lado. É bem verdade, não vamos ser hipócritas. Porém, deixa tudo isso na mão de Deus. Deus sabe como trabalhar. Continue se alimentando da palavra de Deus. Também
Olha aí. Os inimigos vão blasfemar do Senhor? Aí ele diz, tem uma vírgula aqui. Também, o filho que te nasceu, certamente morrerá. Você está vendo? Davi, você não vai morrer não. Porém, teu filho certamente morrerá. Você está vendo? Às vezes a atitude de um líder, de um rei, de um ser humano que ele conhece a palavra de Deus, porém, pelas suas razões, ele começa a ter atitude que o povo do mundo começa a blasfemar do Espírito Santo. Aí ele começa a ter percas na sua vida, a morte começa a adentrar no lar dele. Quer seja a morte financeira, a morte física, enfim, meu irmão, cada um sabe como está a sua vida. Porém, a morte começa a reinar, porque essa pessoa começou a deixar de lado a vontade de Deus. Ele está acreditando às vezes na força do braço dele, mas como foi pregado aqui, Pedro dependeu da salvação de Deus. Então deixe Deus cuidar de mim, de você, porque Ele sabe como nos salvar dos nossos dilemas, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que outrora nós tínhamos feito que não agrada a Deus. Então, andando nesse caminho com Deus, Ele vem dizer isso para nós: o teu filho morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu grandemente. Você vê que interessante? Enquanto Natã estava lá, Deus só deu o veredito. Mas quando um homem de Deus deixou a casa, já começou a ação da morte. Já começou a enfermidade. Tem pessoas que não dão crédito para os homens de Deus. Eles não querem estar perto dos homens de Deus. Eles começam a ficar perto dos homens do mundo. E cada um dá o que tem. O homem do mundo tem a morte. O homem de Deus, temente a Deus, reverente a Deus, se esforçando em aprender a vontade de Deus, ele só anuncia a palavra de vida. Essa palavra de vida é chamada Jesus Cristo. Porém, o homem do mundo, ele fala: vamos beber, vamos farrear, vamos entorpecer, vamos nos embriagar, não tem problema não. Como diz a irmã, o que os homens do mundo tinham para oferecer para o filho dela? A morte. Então nós precisamos entender, a morte ela está constantemente ao nosso derredor, mas o que importa é o que está dentro de nós. Se dentro de nós tiver a palavra de Deus, a morte tem que bater em retirada, em nome de Jesus. E o nome de Jesus começa a ser glorificado e não blasfemado. Porém, a necessidade de ter compromisso com a palavra de Deus. Eu amo minha esposa e minhas filhas e amo todos vocês que aqui estão. Os que passaram, os que vão passar. Porém, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Porque senão, eu também começo a criar obstáculos para estar fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos entendendo o seguinte. O que Davi fez? Olha lá. No 16, e buscou Davi a Deus pela criança. Não era isso que a irmã falou? Você vê que o Espírito Santo é maravilhoso? Ela dá o testemunho e essa palavra que eu estou estudando, olha lá. Ela estava buscando pela criança dela. E olha lá, e buscou Davi a Deus pela criança. Ela buscou pessoas que tinham um referencial da glória de Deus. E é isso que vai começar a mudar a trajetória da nossa vida. Nós estarmos com pessoas que são referência da vontade de Deus nessa terra. Se nós buscarmos pessoas referência do mundo, de repente, você e eu vai até ser bem sucedido. Porque o diabo, ele diz: se prostrado me adorás, eu te dou o reino desse mundo. Porém, meu irmão, do que adianta ter os reinos desse mundo e não ter a presença de Deus? De nada adianta, meu irmão. Quantas pessoas estão sofrendo?
E com um saldo de conta lá em cima. Por não ter a presença de Deus. E ele diz: pela criança. Olha aí. E jejuou. Tá vendo? Não é buscar Deus de qualquer jeito, não. Davi entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Você acha que buscar Deus é de qualquer maneira? É comendo das bolotas dos porcos desse mundo? As pessoas pedem oração e nós oramos sim, temos que orar. Porém a gente fala, vem buscar a Deus. Aí você fala, só que você precisa renunciar a tal coisa. Você precisa renunciar a tua manhã e estar congregando conosco, nós vamos estar numa praça. Você precisa renunciar, mas meu filho está doente, meu filho está nas drogas, meu filho está morto no mundo, o mundo está dizendo, está destruindo, não tem mais jeito. Vem buscar seu filho. Esbagaçado, morto. Porque só vem a notícia, porque os jornais estão aí, ó, divulgando isso toda hora. Porém, quando a gente fala, vem buscar a Deus pelo seu filho, o que mais nós escutamos em nossas igrejas? Não quero ofender a igreja, porque eu congrego numa igreja e eu sou uma pessoa que eu temo a minha liderança, porque elas são instituídas por Deus. Porém, meu irmão, vamos ser sinceros, no geral, muitas igrejas, não é apontando não, vem buscar pela uma casa própria, pelo um casamento, vem buscar por uma porta de emprego aberta, vem buscar pela prosperidade. Nada disso é errado. Porém, você não vê a pessoa, eu vou me prostrar porque o meu filho está nas drogas, eu vou prostrar porque a minha filha está no adultério, eu vou prostrar porque eu preciso da cura espiritual, que é a mais importante. Eu vou jejuar, ora lá pela minha família, tá difícil a coisa, ora lá pelo meu filho. Sim, meu irmão, nós vamos orar, mas não é melhor a gente orar junto? Não é melhor nós estar num propósito de oração junto? Porque Deus fala, 2 ou 3 reunidos em teu nome. A oração de um justo pode muito efeito, e muito melhor que uma comunidade unida por um propósito. Mas a pessoa tem que estar dentro do corpo, ser membro do corpo de Cristo, não é de qualquer jeito. E ser membro do corpo de Cristo é jejuar para esse mundo, é deixar de fazer as obras desse mundo e começar a fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que servir a Deus não é de qualquer jeito. Então, ele ficou em jejum. Glória a Deus. Já vou me encaminhando para o final da mensagem. Que diz o seguinte. Vamos ler o 20 aqui? Então, Davi se levantou da terra e se lavou e ungiu. E mudou de vestidos. Entrou na casa do Senhor. E o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantou e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porque assim, meu irmão, enquanto o filho está vivo, não importa onde eles estão, você tem que estar com compromisso de estar fazendo a vontade de Deus. O verdadeiro adorador, ele não adora a Deus e se Deus fizer, Deus é Deus. Se ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Não, ele vai adorar a Deus todo o tempo. Eu falo, tudo bem, enquanto meu filho estava vivo, eu orei, jejuei, chorei. Mas agora Deus recebeu, levou embora, eu vou adorar a Deus. Aí muitos falam, realmente, esses crentes é doido. Ele deveria estar lá de luto. Não, meu irmão, se Deus levou, Deus quis assim. Olha aí, a irmã dizendo que ela tem um que Deus levou e ela está aqui adorando a Deus. Isso não parou ela na caminhada para com o Senhor. E Davi, por isso que ele é um dos motivos de ser o homem segundo o coração de Deus. Pecador que nem nós, mas cheio da graça de Deus. Então, finalizando a mensagem,
Vamos ler aqui o que está escrito em Ezequiel 37, Aleluia. no 3. Ezequiel 37, 3. Nós vamos finalizar aqui. Que diz o seguinte: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová Glória a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer nesse mundo. Eu vou trocar aqui, ó, só para nós entender. Então me disse, a Deus. profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ó Deus ensinando a ele, ossos secos. Em vez de nós falar ossos secos, nós vamos falar almas secas. Quantas almas no mundo estão secas sem a presença de Deus? Quantas almas têm se embriagado com os vícios desse mundo? Essas almas estão secando sem a presença de Deus. Mas nós viemos aqui, renunciamos parte do nosso tempo para a vontade de Deus, para que o Espírito Santo comece a bradar neste lugar, e o Espírito Santo vai começar a entrar nos lares, e começar a entrar dentro das almas, e começar a ressuscitá-las, porque essas almas que estão no mundo estão mortas, porém a palavra de Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, amados, ressuscita, ressuscita, ressuscita a alma, ressuscita para a vontade de Deus. Comece hoje a fazer a vontade de Deus, que você vai ver a misericórdia e a graça do nosso Senhor reinando dentro de mim, dentro de você. Então, ressuscita almas do Jardim Bertioga, ressuscita almas de Várzea Paulista, ressuscita almas do Brasil, ressuscita almas do mundo, para a palavra de Deus se cumprir em nossas vidas e para a glória dele se manifestar neste mundo que está morto, e leva a vida, Espírito Santo, para dentro das igrejas, porque elas precisam ter pão, e as almas estão precisando de um pão vivo que desceu do céu. Então venha nos abençoar, Pai querido, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, começa a sondar toda essa região e faça conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus.